Presidente, só para dar uma relaxadinha aí, eu recebi uma mensagem importante aqui, ó. Tá o Tim Maia reclamando que deram o nome da ciclovia lá no Rio de Janeiro. Disse assim, ó, tira o meu nome dessa ciclovia. Eu aguentava ressaca, porra. Havendo quórum, declaro aberta nossa presente sessão. Vossamos seu objetivo hoje, né? Temos um grande amigo, um especialista no segmento da pesca, que é o Douglas, que vai daqui a pouquinho, né, vou fazer uso da palavra, e é muito bem-vindo aqui. Eu vou tentar ser bem rápido, objetivo, né, para que a gente possa dar continuidade nos trabalhos. A ideia é que a Comissão da Pesca seja uma comissão que venha apresentar resultados reais, significativos, né? Que esse grupo seleto de deputados que aqui se reúne, eu acredito que seremos uma grande comissão. Nós debatemos sobre o boto pescador na última, conversamos e aqui, né, com os deputados que estavam presentes, nós acordamos de ter audiência pública, aprovamos. E eu tive pesquisando e eu vou sugerir aos senhores que a gente faça em plena pesca da tainha. Está chegando agora a safra da tainha, então tem toda aquela publicidade. E ali em Laguna, os pescadores fazem a pesca com auxílio do boto. Então, no momento onde a publicidade é alta, né, a gente quer chamar atenção para a defesa desses animais. Eram 50 indivíduos que hoje, num surto de matança, né, são apenas 20, 25 indivíduos que ainda estão ali. Então, a gente quer atrair publicidade para essa causa, que é uma causa também de defesa. E aí a gente vai aproveitar e fazer audiência pública, né, na safra da tainha. Tá vampiro? Sempre eu fico desconfiado com aquele. Eu só tô rindo do indivíduos, na verdade, né? São os botos, né? De repente usam outro termo. Mas a gente quer fazer realmente uma força-tarefa em defesa do boto pescador. É um patrimônio do Estado, né? Isso acontece ali em Laguna e numa cidade da África, essa pesca com auxílio do boto. E a gente quer chamar atenção, né, numa força-tarefa em defesa do boto pescador. Então a gente aprovou aqui a audiência pública, só para deixar os senhores a pares, né, que a gente chegou à conclusão que é o melhor, fazer em plena safra da tainha. Atividades, a cobertura, né, eu acredito que vai ganhar bastante proporção e publicidade, que é o que a gente quer chamar atenção para essa necessidade. Hoje a gente justifica aqui a presença do Nazareno, que justificou, que está no Oeste em agenda, e eu já vou passar logo a palavra aos senhores que desejam se manifestar, né? Algum comentário, eu acredito que breve, porque a gente tem daqui a pouco a nossa sessão também, pautas importantes hoje para votar, mas eu dou as boas-vindas ao Douglas, essa fera, né, que tem uma série de estudos e é um grande especialista. A gente quer fazer algo diferente na Comissão da Pesca do que já foi feito, não desvalorizando o trabalho de quem por aqui passou, mas fazer um trabalho que realmente traga resultados significativos. E o Douglas fez uma série de estudos, dedicou aí meses, né? Está ainda afinco, cavando com afinco e tentando trazer bom planejamento para que a gente tenha bons resultados, né, na execução. Então, seja muito bem-vindo, Douglas, e tem aí, né, eu acredito, de 15, 20, 25 minutos para explanar aí o seu conteúdo. Tenha liberdade. Enquanto o Douglas vai se posicionando, então abra a fala para alguém que deseja se manifestar. Vamos lá então, Douglas. Tenha liberdade. Acho que se quiser falar no microfone... para passar na TV, o povo te ouvir lá. O objetivo dessa apresentação não é entrar no mérito específico de um determinado tipo de aspecto da pesca, tipo, vamos falar sobre embarcações, sobre determinado tipo de pesca, e sim dar um contexto geral que eu acho que seria mais interessante para a gente começar num próximo evento, se for o caso, abrir esses questionamentos. Fazendo uma contextualização da pesca no Brasil, de acordo com a ONU, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas dependem de pescados e tratam o pescado como fonte de proteína principal. A China é a maior produtora exportadora, e aí o interessante é que a Noruega ocupa o segundo lugar de exportação, seguido pelo Vietnã e Tailândia. Os maiores importadores, União Europeia, Estados Unidos e Japão. No Brasil, a pesca extrativa produz cerca de 800 milhões de toneladas ano, das quais 50% são oriundas da pesca artesanal. O Brasil ocupa hoje o 19º lugar, eu já identifiquei 13º, 26º e assim vai.
essa atividade gera cerca de 3,5 milhões de empregos. Fazendo uma comparação rápida, no contexto da carne bovina, existe todo um acompanhamento por parte do governo e de segmentos especializados a respeito da produção da carne bovina. A gente observa aí, por exemplo, que desde o ano 2014 até 2019, um acompanhamento e comparativo com diversos países, quem produz mais, o que produz. A mesma coisa no aspecto da carne de aves, que também tem um acompanhamento sistemático sobre esse segmento, e não é por acaso que esse segmento no Brasil, tanto aves quanto bovino, tem uma representatividade muito grande no nosso PIB. Já com relação à pesca, os últimos dados que foram divulgados oficiais do governo foram de 2011, foram em 2011, só que são dados de 2008. São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro têm até alguns estudos em monitoramento. Por exemplo, no caso de Santa Catarina, a Univale faz um monitoramento da pesca, principalmente na costa. Ela não faz nenhum tipo de acompanhamento até, pelo menos o que é divulgado, de pesca artesanal, mas mais a pesca industrial, acompanhando determinados tipos de espécies de peixe, mas esse acompanhamento não é completo no nível de estado. São Paulo e Rio já tem um Instituto da Pesca que eles costumam fazer um trabalho de gestão da pesca um pouquinho mais estruturado, coisa que a gente não tem. Com detalhe, Santa Catarina é o maior produtor de pescados do Brasil. A gente tem que conhecer um pouquinho do perfil das empresas. Então, de acordo com o CNAE, que é o Cadastro Nacional das Empresas, nós temos diversos tipos de empresas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva da pesca. Comércio atacadista, fabricação de artefatos, pescados de crustáceo, molusco, pesca em água doce, salgada, criação de peixes, fabricação de conservas e preservação de peixes. E só para a gente ter uma noção um pouquinho melhor desse perfil de empresa, até o final, até fevereiro de 2019, nós temos 1.040 empresas ativas envolvidas no setor de pesca, ou seja, de todos aqueles segmentos apresentados, nós temos 1.040 ativas, 1.077 já foram baixadas e 13 estão suspensas. Então, apenas 1.040 empresas atuando. Dessas 1.040, um perfil um pouco mais aberto sobre ela, que a grande maioria tem um faturamento anual de R$150 mil. E não tem empregados. Ou seja, é o produtor individual, né, é o microprodutor que acaba trabalhando, e se tem empregado, não tem registro. Se for entrar no mérito de cada um desses segmentos, nós temos aqui o comércio atacadista com 387 empresas ativas, muito mais empresas baixadas do que ativas. O detalhamento em nível de faturamento, a grande maioria está na casa aí de R$50 a R$150 mil por ano, e também com nenhum funcionário. Fabricação de artefatos, nós temos 204 empresas ativas, e aqui fazendo um acompanhamento que é feito sobre a criação de novas empresas. Então, nós temos aqui em 2018, 2017, 2019, uma criação de pouquíssimas empresas, não chega a 5 empresas durante esse ano, em cada mês. Nesse segmento, então, número de funcionário, a grande maioria não tem, e o faturamento também persiste em 50, 150 mil. Temos poucas empresas ali na faixa de 10 a 30 milhões ao ano. Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada, nós temos 5 empresas ativas. Peixes de água doce, 4. Em termos de funcionário, a grande maioria também não tem, e 150 a 150 mil. Em água salgada, nós temos 76 empresas ativas, praticamente nenhuma empresa aberta. Faturamento já tem um pouquinho mais de diferenciação, apesar da grande maioria ainda continuar na casa de 150 mil, nós temos uma quantidade mais expressiva na faixa de 1 a 5 milhões ao ano. Porém, a grande maioria sem funcionário registrado. Criação de peixe de água doce, 97 empresas ativas,
também faturamento baixo e sem funcionários registrados. A criação de peixe em água salgada, a mesma coisa, ou seja, a característica ela se repete em todos os segmentos. Fazendo uma abertura rápida sobre a pesca artesanal, que representa 50% pelo menos da produção, uma entrevista feita com o presidente da Federação de Pesca, os principais problemas que ele elencou: comercialização de pesca artesanal, os pescadores pescam e na hora de comercializar a sua produção eles têm uma certa dificuldade e isso acaba influenciando também no faturamento e nas condições de trabalho deles. O custo do material de pesca, condições atuais dos estaleiros, ausência de estatística e plano de gestor para o setor, categorias diferenciadas abrangidas pelo defeso. Então, a questão do defeso, que muitas vezes é questionado, nós temos pescadores que têm direito ao defeso, tanto em Florianópolis como, por exemplo, em Chapecó ou uma outra região do interior do estado. Só que existem diferenças de categorias de pescadores. Tem aqueles pescadores que têm dedicação exclusiva e tem aqueles pescadores que têm outras atividades também. Então, e aí as pessoas acabam não sabendo diferenciar e existe um problema sério nesse entendimento da questão do defeso. Não existe um conhecimento sobre as espécies que devem ser produzidas, então, às vezes, se pesca mais determinada espécie do que outras, sem a necessidade, ou acaba não sendo bem interessante essa prática. Desconhecimento sobre embarcações, número de pescadores, número de colônias. Então, na pesca artesanal, assim como na pesca industrial, a falta de informação estruturada do setor é a grande característica. E aí eu coloquei algumas questões estratégicas aqui só para efeito de reflexão. A primeira é: será que é possível nós, no caso o governo, propor e avaliar políticas públicas sem a coleta sistemática, tratamento de dados e informações, ou seja, qualquer que seja a política pública adotada pelo governo federal e até no mesmo estadual, sem informação, a gente não vai ter condições de saber se essa política está sendo bem implementada ou não. Como é que se configura a cadeia produtiva do setor de pesca? Cada estado tem uma característica diferente. Santa Catarina, por ser o maior produtor, ele consegue abranger praticamente todos os tipos de pesca. Então, aquicultura, maricultura, a pesca artesanal, pesca industrial. Só que em outros estados, não. É possível crescer com sustentabilidade, sem planejamento, tecnologia, qualificação e condições adequadas de trabalho? Há mercado e possibilidade de crescimento desse setor no Brasil? Existem dificuldades de produção em decorrência da nossa geografia? Será que está faltando costa? Nós temos um território pequeno que não dá para produzir? Ou seja, por que o Brasil não é mais competitivo nesse setor e sendo ele competitivo em outros setores que também teria plenas condições de estar no mesmo nível? Então, como o meu tempo era curto, eu procurei ser o mais rápido possível. Tá? Uma proposta que está sendo colocada aqui a título de contribuição é que se desenvolva uma metodologia e um sistema para diagnosticar o setor de pesca. E todas essas propostas, o ideal é que ela seja expandida para todo o Brasil, mas para que essas coisas possam funcionar de uma maneira adequada, é interessante, de repente, começar por um projeto piloto, no nosso caso, Santa Catarina, onde essa metodologia sendo desenvolvida e implementada, qualquer tipo de ajustes ficaria mais fácil de ser feito, e aí a metodologia estando considerada ótima, ela poderia ser disseminada para o Brasil inteiro. Criar um mecanismo para monitoramento da produção de pesca do Brasil, já que não existe. O que existe hoje, existe em Santa Catarina, feito pela Univale. Ela faz um monitoramento, porém só de algumas espécies. Estruturar, sistematizar e monitorar os índices de competitividade e sustentabilidade da pesca. Disponibilizar um sistema de gestão da pesca e implementar um plano de gestão da pesca. Essas propostas, muitas delas vão até um encontro do que a própria categoria também está almejando e desejando. Aí eu apresento para cada uma dessas propostas um detalhamento do que poderia ser feito. Então, por exemplo, nós temos um banco de dados das empresas e dos pescadores,
como foi feito, por exemplo, no Brasil na área de turismo. A área de turismo também, há uns anos atrás, ela tinha mais ou menos essa configuração. Foi feito o Cadastur, que é um sistema de cadastro geral, onde o Brasil começa a ter, então, um conhecimento detalhado desse setor e começa a se organizar melhor. Identificação das condições de trabalho, um diagnóstico dessas condições, mapeamento da estrutura física, mapeamento de zonas pesqueiras, identificação da capacidade instalada. Isso aqui, nessa capacidade nossa, muitas vezes o volume informado está muito diferente da realidade. Muitas vezes o que se está produzindo é muito maior do que está sendo informado. E a identificação de espécies produzidas e comercializadas. Com relação aos mecanismos de monitoramento, essa criação do banco de dados, como eu falei, monitoramento do desembarque pesqueiro, com registro amplo dos aspectos relacionados à captura, e a identificação de fatores que controlam as etapas da cadeia produtiva. Na sistematização e monitoramento de índices de competitividade, nós temos que começar do zero, porque nós não temos essa informação. Então, a ideia é criar um boletim estatístico do setor com a criação de indicadores específicos que possam ser acompanhados mês a mês para que a gente possa investir mais fortemente no setor. Esse sistema de gestão deveria ter pelo menos essas funcionalidades, uma gestão de projetos, uma gestão de metas, uma gestão de riscos e a implementação desse plano, que aí, como sugestão, uma vez sendo organizado, mais detalhado e com recursos, ser implementado em Santa Catarina. Qualquer tipo de propostas adicionais a essa é até interessante. Muitas delas, com certeza, podem ter um fruto muito interessante para o setor, como, por exemplo, criação de barca-escola, o Instituto de Pesca de Santa Catarina, a criação de uma cooperativa, já que nós temos uma cultura muito forte em cooperativa, trabalhando com algumas cooperativas do Espírito Santo, todas as vezes que eles tiveram dificuldades relacionadas a esse sistema de cooperativismo, eles vinham a Santa Catarina buscar informação de como é que eles poderiam melhorar. Então, nós já somos referência nesse sentido. E acompanhamento e implementação de um plano de gestão que nos permita realmente fazer com que esse setor seja muito mais competitivo do que ele já é. Eu acho que eu consegui atingir meu tempo. Agradeço aí pela atenção de vocês. Abre espaço, né, para os deputados fazer algum questionamento em pontos importantes que ele levantou. A questão do pescador produz e não tem a venda. Até eu conversei com o deputado Sopelsa, se não me falha a memória, ele que encabeça, né, as cooperativas, e a ideia é trazer também o cooperativismo para esse segmento pesqueiro. Eu dou o exemplo do Farol de Santa Marta, que tem bastante barcos que saem ali e vêm, mas se tivesse ali uma cooperativa bem organizada, com uma câmara de gelo, com a câmera fria, com a máquina de gelo, aquilo ia sistematizar ali de forma que ia dar uma lucratividade muito maior, ia gerar mais emprego, mais renda. E a gente quer criar algum projeto modelo, eu tenho debatido com o Douglas, né? Então, hoje a aquicultura é algo a se explorar no estado, né? Além de nós ter uma costa gigantesca, né? A população cresce, a demanda cresce, então ali se aproveita tudo do peixe. A tilápia, eu dou o exemplo, que se cria aí nos açudes, se aproveita o couro da tilápia para alguns tratamentos e outras coisas mais, até os resíduos do peixe se produz as rações. Então tem um mercado grande a se explorar que não está no zero, está abaixo, não tem dados nenhum, como tu bem falou, né? A Paulinha levantou aqui na primeira questões importantes. Hoje um pescador, a questão de nós informatizar. A gente era da pesca, então às vezes a gente queria tirar uma licença, era difícil tirar uma licença, queria renovar a carteira de pescador, era uma burocracia, era difícil. Alguns sindicatos, eu tenho até um representante de meu amigo, né, aqui de Palhoça, o Zé Henrique, do sindicato, né? Ele é secretário adjunto de pesca e fiz o convite carinhosamente. Ele veio. Então, a ideia é juntar pessoas com mentes pensantes para que a gente, de repente, informatize. Eu tive com o ministro de Tecnologia, falei da ideia para ele, né, o Marcos Montes, ele ficou encantado de informatizar, ser mais prático a licença, a carteira e até o seguro defeso, de repente, de uma forma informatizando, vai ter mais controle. Hoje fugiu de controle. Então, a ideia é que a gente, dentro da comissão, possa, né, trazer boas ideias. Eu acredito que, ao longo de 4 anos, a gente pode gerar grandes resultados nesse segmento que, como eu digo, não está zero. Está abaixo do zero. Abro a palavra aos deputados. Vale lembrar, gente, que daqui a pouquinho nós temos, hoje às 2 horas, né? Eu acho que vai ter votação da saúde, vai ser tua área. Então vai ser delicado, a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, mas o objetivo, né? Então deixo a palavra a cada deputado, de 3 a 5 minutos, fazer um comentário. Tenham liberdade.
Paulinha? Senhor presidente, eu vou fazer um breve comentário aqui, porque não posso. É mais forte que eu até. Primeiro, quero te parabenizar pela iniciativa, desejar aí uma boa tarde de trabalho para os nossos colegas, agradecer ao Douglas pela orientação, assim, o que o Douglas, na verdade, nos trouxe hoje. Tem que começar de algum lugar. E eu quero te dizer, não adianta a gente sonhar com atividades práticas na condução da pesca, infelizmente, se a gente não tomar para nós essa política verdadeiramente enquanto país. Qual é o problema da pesca? É que ninguém dá bola para ela. O governo federal não dá bola para ela, o governo estadual não tem a menor ideia do que é pesca. E ontem, até, eu quero te dizer que eu estou bem contente com o novo secretário de Agricultura, é um homem qualificado. Mas o que eu disse a ele, inclusive na nossa reunião, nós conversando, jamais a pesca de Santa Catarina ela vai se fortalecer, ela vai conseguir reunir condições de atender com dignidade a força produtiva que nós esperamos, enquanto a gente não tiver pelo menos uma pessoa que saiba o que é pesca de verdade dentro daquela secretaria. Por mais boa vontade, um homem que viveu a vida inteira, e eu não estou falando do secretário, eu estou falando que o órgão de pesca tem que ser dirigido por profissionais que entendem e vivem aquela política. Porque quando você começa a conversar sobre política pesqueira de fato, e você entra na questão das hienes, nas normativas, nos procedimentos que hoje a gente enfrenta e que nos colocam nessa realidade ridícula e vergonhosa em termos de país, a pessoa que nunca viveu naquilo ali, chega um momento que ela colapsa, ela não consegue absorver aquela informação. É necessário que a gente tenha, na promoção da política, gente que domine o assunto. Segundo lugar, a gente precisa ter uma formação em rede. O teu estudo, Douglas, ele vai se reunir a mais um de tantos que foram feitos com capacidade e identificação científica, mas sem utilidade se a gente não prestigiar essa rede, se a gente não empoderar o setor. É isso que está faltando. A gente tirar os pescadores da invisibilidade. Eu quero dizer para vocês, assim, sem exagero, mas eu acredito que nesses últimos anos, pela minha vivência, eu não tive escolha. Eu vivi da pesca totalmente e amplamente desde a minha infância pelas nossas condições. E, enfim, nós estamos sofrendo uma série de desmandos por conta exclusivamente da falta de habilidade do governo federal de fazer a gestão da política há anos e anos. O que eu sugeri agora para o secretário? Eu acho que a gente tem que começar do zero realmente. Não dá para a gente construir uma política sem saber quem é essa gente, onde é que está essa gente. E nós temos, em todos os municípios que têm estruturado a política de pesca, muita capacidade técnica instalada. Pede para o secretário qual é o número de pescadores da cidade dele que ele vai te dar. Mas o cadastro que ele tem é inútil, porque ele não serve, ele não coaduna com a forma de organizar a informação do governo do Estado e da União. Então, o que eu fui no secretário hoje pedir? Querido, nós precisamos, para a gente ter carteira, porque não tem carteira de motorista. Qual é a realidade hoje? Tu quer uma licença de embarcação? Como que tu vai ter licença? Ninguém te dá essa licença, porque ninguém sabe como dar essa licença. Tu tem uma carteira de pescador? Não, a maioria não tem. 70% do pescador hoje não tem uma carteira habilitada direito. Por quê? Porque eles estão no protocolo, o sistema não funciona mais, o sistema faliu da pior e da mais absurda forma possível. O que eu quis dizer para o secretário lá? Eu encontrei muito boa vontade dele, da equipe. O Serginho, que está lá, é um cara que conhece da política há um tempão. Né? A IPAGRE também tem muitos dados reunidos, mas esses dados não nos servem para nada enquanto a gente não tiver um mínimo de autonomia. A primeira coisa é o regramento da habilitação do pescador profissional e do pescador artesanal. O Estado de Santa Catarina tem que pedir a derrogação dessa competência. Não dá mais. Imagine, uma licença de barco, uma carteira de pescador tem que pedir para o governo federal. O governo do Estado não tem um órgão que faça isso, a Secretaria Municipal de Pesca não pode fazer isso, a colônia de pesca não pode, o sindicato de pesca não pode. Porra, não tem cabimento. Então, o que a gente tem que pedir?
fazer uma pactuação com o governo do Estado e pedir a derrogação de competência para que a gente possa fazer um cadastro, a primeira coisa, e regularizar a situação desses pescadores, com, inclusive, oferta de curso para aqueles que não têm a habilitação necessária para obter a sua carteira. É regular os profissionais, a primeira coisa. A segunda coisa, eu fiquei bem feliz que o secretário, até já lhe deixava um informe, que o secretário está fazendo uma pactuação com o secretário nacional de pesca para que eles possam absorver essa questão da regularidade da vigilância sanitária. E, se isso ocorrer, a gente, pelo menos, vai poder trazer o nosso pescado de novo para exportação em alguns países onde ele já não é mais recebido por conta disso. Então, a questão da inspeção já vai nos dar um salto, já vai nos ajudar em algum momento. Mas a outra questão é envolver a nossa bancada federal, envolver quem tiver que envolver no país e rediscutir aí, sim, a nossa base legal, que é uma... Desculpa, eu não sei se pode falar não, mas eu vou falar isso porque é isso, é uma merda, é uma droga, é uma esculhambação. A gente não tem um diploma legal que seja inteligível. A gente tem regramentos de defesa, por exemplo, que são únicos para o país, quando a gente tem pescados completamente diferentes na ponta do estado de Santa Catarina. Eu não vou nem sair do nosso território, imagine lá no Nordeste. Então, a gente precisa ter um novo marco regulatório para a pesca. E aí, com esse marco regulatório nas mãos, a gente tem que rediscutir qual é o papel do meio ambiente nisso aí. Porque o processo de criminalização que vem sendo promovido aos pescadores no estado de Santa Catarina nos últimos anos é vexatório. Eu vou dizer para vocês, eu não conheço nenhuma categoria profissional que tenha sido tão humilhada nos últimos anos neste país do que a categoria dos pescadores. Ela é a mais humilhada, mais vilipendiada, mais ridicularizada de todas, e não é por uma promoção pessoal, assim, as pessoas... Não, é porque sempre e desde sempre quem senta para discutir a política não sabe nada da política, por isso que ela não dá certo. Então, assim, quando eu fui conversar com o secretário, eu pedi para ele, cara, começa fazendo um cadastro e empodera. Eu não estou pedindo emprego para ninguém, eu não estou pedindo indicação. Escolhe um camarada que votou no PSL, não votou, sei lá, como vocês quiserem escolher, mas escolhe uma pessoa que tenha domínio sobre essa política e bota aqui dentro para se assessorar. E vamos ter um órgão de pesca realmente que responda por ele. Essa estrutura que tem em Rio e São Paulo é esplêndida. Eles têm um instituto independente próprio. Assim, o problema é que o Estado não se dá conta. Nós somos o maior produtor pesqueiro do país, né? Um volume de riqueza extraordinária, e a gente não dá bola para isso. Então, eu estou falando esse monte de coisa porque eu tenho acompanhado essa aflição de muito tempo da pesca com muita profundidade. Todas as mudanças ministeriais que foram feitas nos últimos anos a gente acompanhou. E eu quero dizer assim, se o Estado fizer uma coisa, se ele conseguir reunir o colegiado de pesca das regiões e os secretários de pesca, ele já vai saber o que fazer, porque essa gente tem as informações precisas para, pelo menos, dirigir os primeiros passos. Para terminar, eu acho que a gente pode contar com a tua ajuda, Douglas, para fazer um processo de planejamento sistêmico, assim, ó, quais são os passos que o Estado de Santa Catarina pode dar até dentro da sua competência e quais os passos que ele precisa pedir que a União se manifeste, se mobilize para que as coisas saiam desse lugar. Desculpa se eu me excedi, mas é que é uma causa... Parabenizo a deputada Paulinha, que contribuiu aqui com boas ideias, críticas construtivas. Eu acho que essa é a ideia. Eu te agradeço, Douglas, pela consultoria que tu tem prestado, né? Tem sido extraordinário o teu trabalho, eu sou um fã do teu trabalho. Aos demais colegas que estão se unindo forças, e dizer que é isso, a gente deixou vaidades de lado, né? Unimos... forças, inteligência, experiência da Paulinha, que fez uma grande gestão como prefeita, e né, tudo que ela já trabalhou nesse segmento, e a ideia é isso, sem vaidade, unir forças para apresentar resultados reais. Então, a gente está trabalhando com afinco, e eu quero agradecer, eu fiquei feliz por ter encontrado o Douglas, essa joia rara. A gente procurou no Estado alguém que conhecesse, que soubesse sistematizar e organizar. Eu estou muito feliz, né, com os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, e o sonho é que a gente gere, né, grandes resultados. Sendo assim, a gente encerra, né, a nossa comissão. Eu agradeço a presença do Douglas e dos demais deputados. Muito obrigado. Obrigado. Minha linda, vamos unindo forças. Tu é inteligentérrima, tem a experiência.